Boa tarde, amados irmãos, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para pregoar a palavra do Senhor, uma palavra de bênção para a tua vida. Eu louvo a Deus por você que tirou esse tempo para assistir este vídeo, para ouvir esta palavra. Louvado seja o nome de Cristo por esta atitude nobre de você ter tirado um tempinho para o Senhor. Glória a Deus por isso. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, ative as notificações. Toda semana tem vídeo novo e você vai receber isso no teu celular, você que nos acompanha, você que tem orado pela minha vida, Deus abençoe você que tem assistido aos demais vídeos, já é inscrito, eu louvo a Deus pela sua vida também. Compartilhe com seus amigos, curta, comente, tenho certeza que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas. A palavra de Deus que queremos compartilhar hoje está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 2 ao 6. A palavra de Deus diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ezequiel 47, verso 2 ao 5, complementando: e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até à porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. 4. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. 5. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então a palavra do Senhor vem hoje para falar ao nosso coração, inicialmente pelo profeta Jeremias e depois, posteriormente, pelo profeta Ezequiel. E nós já vamos entender a comparação destas duas passagens. O profeta Jeremias, filho de Ilquias, nascido em Anatote, um vilarejo perto de Jerusalém, autor de 2 livros, o livro de Jeremias, o qual leva o seu nome, e o livro de Lamentações de Jeremias, que também leva o seu nome. E o seu ministério aqui, relatado nestes livros, dura cerca de 40 anos. Então essa passagem inicialmente que nós lemos, o Senhor leva Jeremias à casa do oleiro, chegando lá ele tem uma palavra para o povo de Israel. Embora posteriormente o povo de Israel tenha endurecido o seu coração e tenha rejeitado esta palavra. Mas eu tenho certeza que você que está ouvindo não rejeitará o Senhor falando contigo. Pois bem, Jeremias então recebe esta palavra de descer à casa do oleiro. Chegando na casa do oleiro, nós lemos ali que o oleiro estava trabalhando sobre rodas, numa espécie de um torno, e estava ali com as suas mãos aperfeiçoando e dando forma a um vaso. E este vaso aqui, ele representa a nossa vida. Como nós lemos na palavra, o vaso aqui, ele no momento ele foi quebrado num dado momento. Ele se quebrou, havia talvez imperfeições, haviam algumas impurezas, haviam rachaduras. Algumas pessoas com algumas rachaduras no vaso poderiam apenas colocar uma cola, fazer um remendo, passar uma cera para selar ou uma tinta para esconder estas imperfeições. Mas o oleiro é o cara mais experiente aqui na história. E o oleiro sabe que este vaso não suportará principalmente coisas líquidas dentro dele. E eu posso aqui parafrasear com um hino muito antigo que falava que o Senhor tem enchido as nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Ou naquela passagem da viúva, em que ela arruma a botija, arruma alguns vasos e são cheios de azeite. E se houvesse algumas trincas,
se houvesse algumas imperfeições, algumas rachaduras, seria necessário que arrumasse outro vaso, pois aquele não suportaria o azeite. O azeite aqui representa o Espírito Santo, ele representa o óleo do Espírito. Então, com este óleo do Espírito num vaso rachado, realmente não vai se sustentar e haveria vazamento. Então, quantos de nós não queremos ser cheios do óleo do Espírito Santo? Quantos nós, vaso de barro, queremos ser cheios do óleo do Espírito, mas devido a imperfeições na nossa vida, devido a algumas incongruências físicas, algumas incongruências espirituais, algumas deficiências no aspecto externo e interno das nossas vidas, nós acabamos muitas vezes que tentando ser cheios, mas não conseguimos ser cheios do Espírito Santo. Então aqui a palavra veio para Jeremias ir à casa do oleiro. E se esse vaso ele chegar a passar ali da mão do oleiro e for para a prova de fogo, que ele é passado no calor e aparece de repente essas impurezas, essa imperfeição, a rachadura de alguma forma, então este vaso ele é quebrado e ele é feito novamente. Mas ele sendo quebrado, ele é quebrado não na mão de qualquer um, não da mão do eletricista, não na mão do médico, não na mão do advogado. Ele quebra na mão do oleiro. O oleiro que é o cara mais experiente aqui para recomeçar o vaso. E quando o oleiro vai começar o vaso, ele já sabe no coração dele qual é o formato que ele vai querer. Ele já sabe qual é a maneira de se fazer ali com o melhor barro. Ele já sabe qual é a melhor forma de se fazer ali o vaso de uma forma que passará pela prova do fogo. Eu creio que o Espírito Santo já está falando ao seu coração e você já está entendendo esta história. Então aqui eu posso imaginar que o oleiro refazendo aquele vaso de barro. E ali, como o Senhor fala que porventura não pode ser comparado com o barro, o povo de Israel, e o oleiro ali comparado ao Senhor. Então muitas vezes na nossa vida nós gostamos de ter o controle de todas as coisas. Nós gostamos de ter tudo ali nos mínimos detalhes. Nós gostamos que as coisas sejam previsíveis na nossa vida, porque nós não queremos ter surpresas. Porque as surpresas trazem muitas vezes mudanças. O imprevisto, ele traz mudança. Então muitas vezes estas mudanças vindo na nossa vida nos traz um certo desconforto, porque nos tira da zona de conforto. Quantos de nós desde o mês de março estamos sofrendo nesta pandemia? Muitas coisas saíram do seu devido lugar e tomaram proporções que muitos de nós não esperavam. E eu posso dizer aqui para você que nesta tarde, nesta noite, o Senhor está falando ao seu coração, de que você é este vaso de barro, de que está na mão do oleiro que é o Senhor. O oleiro, o grande oleiro aqui é o Senhor Deus, é o Senhor Jeová. Então aqui, se você porventura não passar na prova de fogo, ou se você não passou na prova de fogo, é para você não temer, porque o Senhor é o grande oleiro. Se você se quebrar, se o Brasil se quebrar, se a economia se quebrar, não temas, porque você está quebrando, mas não está na mão de qualquer um. Você está quebrando na mão do oleiro, que é o cara que sabe fazer, é o cara que vai te refazer, ainda que em cacos, ainda que isso custe muitas lágrimas. O oleiro vai te refazer e tenho certeza que vai refazer um vaso mais forte, que vai suportar a prova de fogo e com certeza você será aprovado pelo oleiro. E eu quero aqui parafrasear com o profeta Ezequiel, quando ele fala que ele passa por águas ali, que o Senhor leva ele à porta do norte, na beira de um rio. E existem águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos, aí ele anda um pouco mais, águas que dão nos lombos, e depois águas tão profundas que já não se pode mais atravessar senão a nado. O que é que o Senhor está dizendo nesta comparação do profeta Jeremias e do profeta Ezequiel? De que a nossa vida, ela está na mão do oleiro e a nossa vida, num dado momento, ela precisa ser mergulhada em águas mais profundas. Ela precisa ser mergulhada em águas mais profundas, porque enquanto as águas dão nos lombos, nós estamos sentindo nossos pés. Se você de repente não sabe nadar, você não tem medo de ir mais além, então você gosta de sempre estar ali de repente dentro do rio, mas respeitando aquele rio que é a nossa vida. Então os seus pés estão sentindo a areia no fundo deste rio, e isso lhe traz a segurança, isso lhe traz a zona de conforto. E o Senhor está dizendo para você ir mais além.
Porque é para você perder este chão, é para você se soltar, é para você confiar, porque se você não souber nadar, o Senhor te sustentará. Então, entendendo aqui com esta passagem do profeta Jeremias, o que é que o Senhor está querendo dizer neste dia de hoje para nós? Solte-se, confia, se a tua vida se quebrar, vai quebrar não na mão de qualquer um, mas nada mais, nada menos do que na mão do oleiro. E o Senhor é aquele que vai refazer o teu vaso de novo. O Senhor é aquele que vai te passar pela prova do fogo e vai te capacitar para que não haja rachaduras e nem impurezas. Se porventura você está com a vida arruinada, talvez seja o momento de descer à casa do oleiro. E descer à casa do oleiro aqui eu posso entender, pela revelação do Espírito Santo, descer significa em outras passagens da Bíblia que nós conhecemos, descer a algum lugar, descer à terra, descer à casa, significa dobrar os seus joelhos e falar com o oleiro, dobrar os seus joelhos e falar com o mestre. Então a sua vida aqui, como lá em Ezequiel, talvez é o momento de você talvez tenha chego até a parte que as águas dão nos lombos e você já não quer mais perder o chão. Mas Deus está falando neste momento, mergulhe mais profundamente num relacionamento comigo. Mergulhe num relacionamento mais profundo no reino. E não tema, porque o Senhor te sustentará, ainda que você não saiba nadar. Neste rio agitado, que é a sua vida, ainda assim o Senhor te sustentará. E ainda que você veio a se quebrar, você não se quebrou na mão de qualquer inexperiente. Você se quebrou na mão do oleiro, que é quem entende. O oleiro é aquele que pode ter todo o conhecimento para te refazer um vaso novo, um vaso reto, um vaso íntegro, sem impurezas, sem imperfeições. Mas para isso, você precisa querer deixar de ter as rédeas da sua vida na sua mão e confiar no Senhor e entregar a sua vida para Ele. Talvez a sua vida você quis que todas as coisas fossem previsíveis. E você está conduzindo com a força dos seus braços ou com o suor do seu rosto. Ei, confia no Senhor. Entrega a tua vida na mão do oleiro. Entrega o teu vaso na mão do oleiro. É dia de se quebrar o vaso. É tempo de se quebrar o vaso e começar um vaso novo. É tempo de você sair das águas que dão nos lombos e mergulhar nas águas mais profundas. Seja na obra, no seu ministério, na sua família, na sua vida profissional. Talvez você está preocupado com o que vai acontecer no dia de amanhã. Ei, mergulhe mais fundo nestas águas. Mergulhe mais profundamente nestas águas. Porque com certeza o Senhor te fará passar, se não há nado, se você não souber. Mas o Senhor te capacitará e te conduzirá a outra extremidade do rio. E você chegará lá cantando o hino da vitória. É tempo de descer à casa do oleiro. É tempo de chorar na presença do Senhor, é tempo de orar, é tempo de refazer muitos vasos de barro. E é tempo de começar a confiar no Senhor. Nesta época que vivemos, de grandes dificuldades físicas, psicológicas, espirituais, financeiras, profissionais, conjugais, é tempo de nos entregarmos e mergulharmos em águas mais profundas. É tempo de descermos à casa do oleiro, é tempo de quebrar o vaso e começar de novo. Dói, a quebra, a mudança, o imprevisto, dói, mas é necessário, porque Deus tem um plano gigante para a sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida que ficou conosco, assistindo este vídeo inteiro. Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. Durante esta semana, medite na sua vida. O que é que está faltando para você entregar os teus caminhos para o Senhor? O que é que está faltando para você descer à casa do oleiro? O que é que está faltando na sua vida para que o seu vaso seja quebrado de vez? O que é que está faltando para que você levante os seus pés, deixe de sentir a areia do fundo do rio e mergulhe nestas águas mais profundas? Vou melhorar essa pergunta. O que é que precisa você renunciar na sua vida? O que é que precisa você deixar de lado na sua vida para mergulhar nas águas mais profundas ou descer à casa do oleiro? Deus está falando ao seu coração. Ainda há tempo. Hoje é o dia, amanhã pode ser tarde demais. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e eu profetizo uma semana sobrenatural na presença do Senhor. Que o seu celular venha tocar nesta semana com boas notícias, com notícias de coisas que talvez estavam amarradas,
mas que com a sua decisão no dia de hoje, de descer à casa do oleiro, mergulhar nas águas mais profundas, de se quebrar o seu vaso, muita bênção que está presa nos céus, esperando uma atitude, uma postura nova sua, se desprenderá e descerá sobre a tua casa, sobre a tua tenda, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome do Pai querido e amado Jesus Cristo. Deus abençoe.